O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado, sendo o único responsável pela criação de leis e pela administração pública. 2. A autonomia do Poder Judiciário é fundamental para garantir a imparcialidade em suas decisões. 3. O Supremo Tribunal Federal, STF, é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro, responsável pela guarda da Constituição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, possui a competência exclusiva para julgar causas de caráter penal. 5. Os tribunais de primeira instância estão acima dos tribunais superiores na hierarquia do Judiciário. 6. As disposições gerais do Poder Judiciário garantem o respeito aos princípios constitucionais e orientam seu funcionamento. 7. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, foi criado para exercer o controle externo do Poder Judiciário e assegurar sua eficiência. 8. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem autonomia para revisar decisões judiciais de mérito. 9. A composição do CNJ inclui representantes de todos os poderes, bem como da sociedade civil, visando a uma fiscalização democrática. 10. O Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública são considerados funções essenciais à Justiça, pois atuam em defesa do Estado e da sociedade. 11. Somente o Poder Judiciário é responsável pela defesa dos direitos dos cidadãos. 12. Os tribunais regionais federais possuem competência para julgar, em segunda instância, causas de interesse da União. 13. O Ministério Público tem como função exclusiva a defesa dos interesses privados perante o Judiciário. 14. A função do CNJ é exclusivamente administrativa e disciplinar, sem poder de atuação sobre a autonomia dos tribunais em decisões jurídicas. 15. Os órgãos do Poder Judiciário são hierarquicamente organizados para que cada um tenha uma competência específica dentro da estrutura. 16. A Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita para aqueles que não possuem condições de arcar com um advogado particular. 17. As competências do STJ incluem uniformizar a interpretação da lei federal e julgar, em última instância, as causas infraconstitucionais. 18. O CNJ é composto apenas por membros do Poder Judiciário, sem a participação de outros segmentos da sociedade. 19. Os tribunais superiores têm a competência de julgar recursos extraordinários e especiais, quando se discute a interpretação da Constituição ou da lei federal. 20. A advocacia pública é uma função essencial à justiça, responsável por defender os interesses jurídicos do Estado. 21. A Lei nº 12.618 de 2012 institui o regime de previdência complementar exclusivamente para os servidores públicos federais do Poder Executivo. 22. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário é conhecida como FUNPRES-PUNJUD. 24. O teto para os benefícios do regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, após a criação do regime complementar, é limitado ao valor máximo pago pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. 25. A FUNPRES-PUNJUD é responsável pela gestão da previdência complementar para servidores do Judiciário, enquanto servidores do Executivo e Legislativo têm suas próprias fundações. 26. A contribuição para o regime de previdência complementar incide apenas sobre a parcela do salário que excede o teto do RGPS. 27. A FUNPRES-PUNJUD é uma entidade fechada de previdência complementar, restrita a servidores do Judiciário. 28. Somente os servidores que ingressaram após a criação do regime de previdência complementar pela Lei nº 12.618 de 2012 são obrigados a aderir à FUNPRES-PUNJUD. 29. Os servidores que aderem ao regime de previdência complementar têm a garantia de receber benefícios acima do teto do RGPS. 30. A lei autoriza o Poder Judiciário a criar sua própria fundação de previdência complementar, a FUNPRES-PUNJUD, independente das fundações dos demais poderes. 31. A FUNPRES-PUNJUD pode conceder benefícios vitalícios aos servidores que aderirem ao regime complementar. 32. O regime de previdência complementar permite que servidores federais contribuam para a FUNPRES-PUNJUD até o limite que desejarem, sem restrições de valor. 33. A criação da FUNPRES-PUNJUD visa assegurar uma aposentadoria complementar além do teto do RGPS para servidores do Judiciário. 34. A gestão da FUNPRES-PUNJUD é exclusivamente pública, não permitindo nenhuma forma de participação privada. 35.
A FUNPRES-PUNJUD opera sob a supervisão da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. 36. Os servidores federais que optam pelo regime de previdência complementar têm suas aposentadorias integralmente garantidas pelo Tesouro Nacional. 37. A FUNPRES-PUNJUD é autorizada a aplicar recursos em mercados financeiros e de capitais para rentabilizar os valores dos participantes. 38. O servidor que optar pela adesão à FUNPRES-PUNJUD tem a possibilidade de alterar o valor de sua contribuição a qualquer momento. 39. A FUNPRES-PUNJUD oferece tanto o benefício de aposentadoria complementar quanto pensão por morte para os servidores que aderirem ao plano. 40. Ao instituir a Previdência Complementar para servidores federais, a Lei nº 12.618 de 2012 substitui o regime próprio de previdência social dos servidores. 41. A Resolução STJ nº 5 de 2023 estabelece diretrizes para o uso de tecnologia da informação e comunicação no Superior Tribunal de Justiça, incluindo a utilização de inteligência artificial. 42. A Resolução STJ nº 5 de 2023 proíbe qualquer forma de automatização nos processos de tramitação interna do STJ, visando preservar o trabalho manual. 43. Entre as alterações da Resolução STJ nº 5 de 2023, está a criação de um sistema de integridade e governança para proteger dados sensíveis e garantir a segurança das informações processadas no Tribunal. 44. A Resolução STJ nº 5 de 2023 exclui a possibilidade de consulta pública de processos em tramitação, restringindo o acesso a apenas membros internos do STJ. 45. Uma das metas da Resolução STJ nº 5 de 2023 é promover a celeridade processual através da adoção de práticas de gestão eletrônica e o monitoramento dos prazos judiciais. 46. A Resolução CNJ nº 401 de 2021 estabelece que todos os órgãos do Poder Judiciário devem implementar diretrizes para acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência. 47. De acordo com a Resolução CNJ nº 401 de 2021, a criação de unidades de acessibilidade e inclusão é opcional para os órgãos do Judiciário, que podem decidir de acordo com suas necessidades e recursos. 48. Uma das diretrizes da Resolução CNJ nº 401 de 2021 é que os sites e portais de órgãos do Poder Judiciário sejam adaptados para serem acessíveis a pessoas com deficiência visual. 49. A Resolução CNJ nº 401 de 2021 não se aplica aos serviços auxiliares dos órgãos do Judiciário, sendo restrita ao atendimento nas unidades principais. 50. Entre as alterações da Resolução CNJ nº 401 de 2021 está a orientação para que os órgãos do Judiciário realizem capacitação contínua de seus servidores em temas relacionados à acessibilidade e inclusão. 51. O Código de Conduta do STJ, instituído pela Resolução STJ-GP nº 38 de 2023, tem como objetivo promover padrões éticos e de integridade para os magistrados e servidores do Tribunal. 52. De acordo com o Código de Conduta, os ministros do STJ estão autorizados a receber presentes de qualquer valor, desde que sejam de origem nacional. 53. É vedado aos servidores do STJ utilizar informações obtidas no exercício de suas funções para obter vantagens pessoais ou beneficiar terceiros, conforme a Resolução STJ-GP nº 38 de 2023. 54. A Resolução STJ-GP nº 38 de 2023 determina que os ministros do STJ mantenham sigilo absoluto sobre processos julgados publicamente. 55. O Código de Conduta permite que servidores do STJ expressem opiniões políticas em suas redes sociais pessoais, desde que não comprometam a imagem do tribunal. 56. Segundo o Código de Conduta, é proibido que os servidores e magistrados do STJ aceitem viagens custeadas por empresas privadas, exceto quando estas sejam para fins de capacitação profissional. 57. A Resolução STJ-GP nº 38 de 2023 permite o uso de recursos públicos para a realização de eventos pessoais ou de interesse privado dos servidores. 58. Conforme o Código de Conduta do STJ, qualquer infração ética de magistrados e servidores deve ser comunicada diretamente à presidência do Tribunal. 59. Os servidores do STJ devem evitar conflitos de interesse e informar sobre qualquer situação que possa comprometer sua imparcialidade no exercício de suas funções.
60. A Resolução STJ-GP nº 38 de 2023 exige que os servidores do STJ assinem um termo anual de compromisso com o Código de Conduta. 61. O regimento interno do STJ define que cabe ao presidente do STJ resolver conflitos de competência entre tribunais superiores. 62. Os artigos do regimento interno do STJ especificam que as sessões de julgamento do tribunal devem ser sempre públicas, sem exceções. 63. O regimento interno do STJ prevê que o vice-presidente do tribunal assume a presidência na ausência do presidente. 64. Conforme o regimento interno do STJ, a escolha do presidente do tribunal ocorre por meio de eleição direta dos ministros. 65. A seção de dissídios coletivos do STJ tem a função de julgar conflitos entre empregados e empregadores de empresas privadas. 66. Os artigos iniciais do regimento interno estabelecem que o STJ é composto por 33 ministros, nomeados pelo Presidente da República após aprovação do Senado. 67. De acordo com o regimento interno, a presidência do STJ tem a competência de delegar poderes para a emissão de certidões em processos administrativos. 68. O regimento interno define que todos os processos em tramitação no STJ devem ser digitalizados e acessíveis ao público por meio do portal eletrônico do Tribunal. 69. Os artigos 81 a 94 do regimento interno tratam dos procedimentos para a emissão de súmulas vinculantes pelo STJ. 70. O regimento interno do STJ permite a abertura de sessões administrativas para decisões que envolvem a gestão e organização interna do tribunal. 71. A política de sustentabilidade do STJ, instituída pela INGDG nº 4 de 2024, estabelece metas para o uso sustentável dos recursos, incluindo a gestão de água, energia e resíduos. 72. De acordo com a Resolução CNJ nº 400 de 2021, o Poder Judiciário não precisa considerar a sustentabilidade ambiental em suas práticas administrativas, apenas no julgamento de ações. 73. A INGDG nº 4 de 2024 do STJ inclui a promoção de ações educativas para conscientizar servidores e colaboradores sobre práticas sustentáveis. 74. A Resolução CNJ nº 400 de 2021 proíbe o uso de qualquer material reciclado em atividades administrativas do Judiciário. 75. O STJ tem a obrigação de promover a transparência sobre o cumprimento de metas de sustentabilidade, conforme a INGDG nº 4 de 2024. 76. A Política Nacional de Meio Ambiente estabelece que a preservação ambiental é responsabilidade exclusiva do poder público. 77. Segundo a Lei nº 6.938 de 1981, o controle e a manutenção da qualidade ambiental são objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. 78. A Política Nacional de Meio Ambiente prevê a aplicação de penalidades para ações que causem degradação ambiental. 79. A Política Nacional de Meio Ambiente não considera a educação ambiental como um de seus instrumentos para atingir seus objetivos. 80. Um dos princípios da Política Nacional de Meio Ambiente é a utilização racional dos recursos naturais, de modo a garantir sua disponibilidade para as futuras gerações. 81. A Política Nacional sobre Mudança do Clima busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a adaptação dos setores produtivos às mudanças climáticas. 82. A Lei nº 12.187 de 2009 determina metas obrigatórias de redução de emissões para o Brasil. 83. Entre as diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima está a promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil. 84. O incentivo ao uso de fontes de energia renováveis é uma das diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 85. A Lei nº 12.187 de 2009 permite que o Brasil participe de mecanismos de compensação de emissões de carbono, como o mercado de carbono. 86. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos é exclusiva do governo. 87. A logística reversa é um dos mecanismos previstos na Lei nº 12.305 de 2010 para garantir o retorno de produtos ao ciclo produtivo. 88. A Política Nacional de Resíduos Sólidos exige a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos para empresas e setores específicos.
89. De acordo com a Lei nº 12.305 de 2010, o incentivo à reciclagem e ao reaproveitamento de materiais é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 90. A Política Nacional de Resíduos Sólidos não abrange resíduos industriais, focando apenas em resíduos urbanos e domésticos. 91. A educação museal é uma prática que busca promover a formação cultural e a educação da sociedade por meio das coleções e exposições de museus. 92. Os museus, ao implementarem a educação museal, devem se limitar apenas à exposição de obras de arte, sem considerar outras áreas do conhecimento. 93. A educação museal é uma forma de garantir que os visitantes compreendam o significado e o contexto das obras expostas nos museus. 94. Os programas de educação museal são destinados exclusivamente a estudantes, excluindo outros grupos sociais, como idosos e comunidades em situação de vulnerabilidade. 95. A educação patrimonial visa sensibilizar a sociedade sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e histórico. 96. Os projetos de educação patrimonial são focados apenas na história do patrimônio material, como monumentos e edifícios, desconsiderando o patrimônio imaterial. 97. A educação patrimonial pode ser realizada por meio de atividades como visitas guiadas, oficinas e ações comunitárias para promover a valorização do patrimônio. 98. A Resolução CNJ nº 324 de 2020 estabelece diretrizes para a gestão de memória e a gestão documental no âmbito do Poder Judiciário. 99. O Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, é voltado apenas para a preservação de documentos digitais. 100. A Resolução CNJ nº 324 de 2020 determina que a gestão de memória no Poder Judiciário deve ser feita de forma integrada com outras instituições culturais. 101. O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado e possui a função de garantir a aplicação da justiça. 102. A Constituição Federal determina que o Poder Judiciário deve ser subordinado ao Poder Executivo em suas decisões. 103. O acesso à justiça é um direito garantido pela Constituição, assegurando que todos tenham condições de buscar a tutela jurisdicional. 104. As disposições gerais do Poder Judiciário estão contidas no artigo 92 da Constituição Federal, que define a estrutura do Judiciário. 105. Os juízes de primeiro grau são responsáveis apenas por julgar ações civis, não tendo competência para julgar ações penais. 106. As disposições gerais do Poder Judiciário incluem a garantia de um juiz natural, ou seja, a proibição de tribunais de exceção. 107. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário e possui a função de julgar ações diretas de inconstitucionalidade. 108. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, é responsável apenas por questões de natureza penal. 109. Os Tribunais Regionais Federais, TRFs, têm a competência de julgar recursos especiais e ações originárias. 110. O STF tem a competência de julgar ações em que se discutam tratados internacionais que não estejam em conformidade com a Constituição. 111. Os juízes de direito têm competência exclusiva para julgar todas as causas cíveis no Brasil. 112. As competências dos órgãos do Poder Judiciário estão definidas na Constituição e em leis infraconstitucionais. 113. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem a função de fiscalizar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. 114. O CNJ é um órgão jurisdicional e pode julgar processos judiciais. 115. O CNJ é composto apenas por membros do Poder Judiciário. 116. O CNJ é composto por 15 membros, sendo a maioria juízes e desembargadores. 117. Uma das competências do CNJ é a promoção de ações para a defesa dos direitos humanos e da cidadania. 118. O CNJ pode aplicar sanções disciplinares a juízes por condutas inadequadas em suas funções. 119. As funções essenciais à Justiça incluem o Ministério Público, a Advocacia e a Defensoria Pública. 120. A função do Ministério Público é exclusivamente a de representar a acusação em processos penais.